Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque a principal organizada do clube foi ao CT. Conversou com o Dorival, com o elenco, com a diretoria. E olha, o técnico do Timão vive dias decisivos. Tem mais bastidores depois da derrota do Fluminense. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? É só esse o meu pedido pra você, tá bom? Bora, vamos lá. Gente, integrantes da Gaviões da Fiel saíram direto do Rio de Janeiro e foram ao CT Joaquim Grava para conversar com o técnico Dorival Júnior, com algumas lideranças do elenco e também com a diretoria. Estavam lá liderados pelo presidente, Alê, que comandou essa visita. Eu vou falar a minha posição aqui, já falei. Eu entendo, eu reconheço e eu respeito. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Sei que é praxe, sei que o torcedor muitas vezes se sente representado, porque eu não sou aval e sommelier de torcedor. O torcedor pode pensar o que quiser. O torcedor acha normal isso, gosta, se sente representado quando há uma cobrança nesse sentido. Eu não gosto. Eu acho que eu respeito muito, inclusive a Gaviões, pela história que tem, pelo papel social que desempenha, pelo fato de estar em todos os jogos. Os caras realmente são defensores do clube, tá tudo certo. Eu só não concordo com essa linha que ultrapassa, né? Quando o torcedor ele entra na dependência do jogador, ele entra na dependência, que eu digo, na estrutura física de trabalho do cara, e vai lá para cobrar. Por mais que a conversa tenha sido amistosa, e segundo a lei até não foi. Houve um tom de cobrança um pouquinho mais forte, para que... E aí eu vou entrar no mérito, que no mérito eles têm razão. Eu não concordo com a forma. Eu não concordo com uma torcida ir lá cobrar jogador, treinador, diretoria, o que quer que fosse, o que quer que seja. Mas eu concordo com o mérito. A justificativa da visita, o que eles pediram aos jogadores, eu super concordo. Você pode perder jogos. Você não pode aceitar perder jogos. É isso, é o mínimo que o torcedor espera. E a maneira como o Corinthians foi engolido, amassado, humilhado no Maracanã, não condiz com a história do clube. Não condiz com o que o torcedor espera desse clube. Então, nesse aspecto, eu concordo absolutamente com a reclamação. E aí, nessa conversa, eles falaram muito sobre o jogo contra o Inter, sobre o derby da semana que vem, porque é isso. É o Inter, que é um rival fora de São Paulo, que é um time que já gerou embates históricos com o Corinthians, e uma semana depois... E aí tem estreia na Libertadores, né, com o Platense, e aí depois, uma semana depois, tem um derby, senhoras e senhores, nada menos do que isso. Esses dias, eles são decisivos para o técnico Dorival Júnior. Decisivos mesmo. Se ele tiver insucesso nessa arrancada, ele não continua. E a gente falou sobre isso. Eu nem sei se eu concordo. Eu até não discordo, porque primeiro que eu não peço cabeça de técnico, a menos que o cara se inviabilize de um jeito que você precise tirá-lo dali. Tipo assim, cara, não vai dar mais, ele não tem mais nada para tirar desse grupo, o time bateu num teto, não evolui, perdeu a confiança. Quando chega nesse ponto, cara, eu digo para vocês, velho, tem que trocar, não adianta. Eu defendo longevidade de técnicos, não significa que você tenha que morrer abraçado numa ideia errada. Isso é ponto, tá tudo certo. O Dorival, eu tendo a dar um crédito maior pelo que ele fez no ano passado e começo desse ano. E por uma série de circunstâncias que atrapalharam a sua escalação. Agora, também é verdade que ele pode ser criticado por questões pontuais, como botar o Charles, resgatar o Charles do nada no jogo. Fazer um esquema com o Yuri sozinho no ataque. Não faz sentido. Então ele pode ser questionado sobre isso. Agora, uma coisa é o que eu penso e a outra, a realidade. A realidade é que ele está muito pressionado. É que Osmar Stabile está muito pressionado para demitir o Dorival. Mas ele ganhou uma espécie de ultimato. E vamos combinar, quando começa assim... Olha, se ele perder o próximo, cai, aí ele ganha. Olha, se perder o próximo, cai, aí ele empata. Não, mas se perder o próximo... Cara, aí o cara tá sempre demitido, a menos que ele prove o contrário com o resultado dentro de campo. E não é legal pra ninguém, né? Pro profissional, pro clube, pra torcida, pra ninguém. Então pensa logo no novo nome e bora, vida que segue. Eu não concordo. Eu acho que o Dorival já deu
respostas com esse elenco do que ele pode fazer. O momento é ruim. Nem ele viveu na vida dele 8 jogos sem vitória. Ele tem que mudar essa realidade. E tem que ser contra o Inter domingo. Se não for, por que a gente coloca como um dia decisivo para o Dorival uma possibilidade iminente de queda? Porque aí a gente está falando de as vésperas de uma estreia na Libertadores e nas vésperas de um derby. Se ele não ganha do Inter em casa, o ambiente do estádio demite o Dorival. Com 8 jogos sem ganhar, no 9º jogo em que isso acontece, diante do Inter, dentro de casa, se ele não ganhar, o estádio demite o Dorival. E aí, a gente já viu isso acontecer com o Silvinho, inclusive. A situação ficaria insustentável. Não teria outra alternativa estável a não ser demitir. Mas também é verdade que o Dorival ele tem sobrevidas na sua história como técnico do Corinthians. Mesmo contestado, ele vai lá e elimina o Palmeiras. Opa, ganhou um fôlego. Contestado pelo brasileiro e tudo mais, chega na semifinal, pega o Cruzeiro, um Cruzeiro bem, vai lá e elimina o Cruzeiro. Vai lá e ganha uma Copa do Brasil. Bom, vira o ano, não tem que procurar novo técnico, o Dorival segue e tal, ele ganha uma Supercopa. E assim ele vai se mantendo. Então, sempre que o Dorival foi contestado, chegou no momento crucial em que ele renasceu. O que pode acontecer é ele ganhar do Inter e ganhar do Palmeiras. E fazer uma boa estreia de Libertadores. Isso faz Dorival renascer no Corinthians. E ele já fez isso algumas vezes. Mas o contrário também é verdadeiro. Então agora, é preciso dizer que o Dorival está pendurado por resultados. Por mais que o desempenho seja bom, perdeu, não segura. Se ele ganhar, mesmo jogando mal, calma, porque aí o Dorival é bom em mata-mata, em jogo grande, não sei o quê. Então, fiquemos atentos para os próximos dias que Inter, Platense e Palmeiras podem selar o destino de Dorival Júnior. O que você faria? Comenta aqui. Samir, olha, eu vou te falar. Se acontecer uma demissão do Dorival Júnior no domingo, é mais um atestado de burrice da diretoria do Corinthians. Os caras tiveram aí a data FIFA para demitir, para colocar um outro treinador para ele trabalhar 12 dias, 10 dias, sei lá quantos. Aí você mantém o treinador, você deixa ele treinando o time, aí você volta e em 2 partidas ele não presta mais? Isso não é convicção para mim. Eu não estou defendendo a permanência do Dorival. Eu estou defendendo a coerência de uma diretoria de futebol, do presidente. Porque assim, ele está servindo. Então você fala, olha, tanto ele serve que eu vou dar tempo para ele trabalhar agora. Ele tem uma data FIFA. Aí ele joga 2 jogos e não presta mais? Isso para mim é uma incoerência gigante. Agora, você vai falar para mim, De Paula, se o Dorival cair, você fica triste? Não fico. Não fico. Se o Dorival ficar, você fica triste? Para mim é a mesma coisa. Eu acho que ele tem deixado a desejar, ele nunca foi unanimidade no Corinthians, mesmo ganhando a Copa do Brasil. O pessoal pegava no pé dele, torcedor, diretores, enfim, ele nunca foi unanimidade. Agora, eu acho uma baita numa incoerência, né? Você demitido com 2 jogos, sendo que você deu a data FIFA inteira para ele treinar o time. E você sabe que isso daí que você falou agora, ô De Paula, eu ouvi de uma fonte no Corinthians, que assim, tem muita gente ali que cerca, né, o Osmar Stabile, e a gente estava falando sobre isso, demitir ou não, e ela falou o seguinte, estamos numa encruzilhada, talvez tenhamos que demitir o técnico para contratar outro, já para estrear numa Libertadores. Então você vai começar um novo trabalho na Libertadores da América, já com um novo treinador, com um dia de trabalho mais ou menos, se conseguir contratar da segunda, se conseguir, que no Corinthians a gente sabe que às vezes não funciona assim, vai precisar contratar na segunda, para apresentar na terça, treinar o time na terça e jogar na quarta, é isso? O jogo é quarta? É quinta. É quinta? Então ainda tem um dia a mais, joga na quinta, o jogo contra o dia Platense. 9. O jogo contra o Platense. Então quinta-feira, então pelo menos terça-feira, até terça, fecha com o novo treinador, tem um dia de treinamento, apesar que tem a viagem, né, De Paula. Então tem que ser na segunda mesmo. Pois é. Enfim, e aí inicia um novo trabalho. E aí eu conversando com uma fonte, ela me falou exatamente isso daí. Ela falou, por isso que eu defendi a queda antes da data FIFA. Não vou falar quem é. Sim. Não é o Osmar, mas são pessoas ali que têm influência. Ela falou, eu defendi na época a demissão antes da data FIFA,
para não acontecer isso daí agora, porque agora se perde domingo, vai demitir o cara, exato. E aí como é que fica? Exato. Enfim, então tem esse problema também, né, de Paulo? O que esperar de um novo trabalho numa Libertadores começando? É uma incoerência. Agora, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, eu acho. O que mais pega com o Dorival Júnior, para mim, são as escolhas. Porque assim, gente, ele tá teimoso, Dorival. Eu repito o que eu já disse em algumas oportunidades, Samir. Eu não acho o elenco do Corinthians brilhante. Tá longe de ser brilhante. Então, assim, eu entendo os problemas que o Dorival tem. Agora, o que me pega com o Dorival são as escolhas. Quais delas? Além do Charles. De colocar Garro e Bidon juntos, por exemplo, Samir. Não dá, cara, não dá. Os dois não ornam, como diria no interior. Já falei muito. Não dá, Garro e Bidon não dá. E hoje, se for para escolher entre um e outro, o Breno Bidon é titular. O Rodrigo Garro tem que se esquentar o banco, cara. O que eu vou fazer? Mas o Dorival quer recuperar o jogador. Mas ele quer recuperar um em detrimento de outros 10 que não conseguem jogar com ele. Então vai pro banco, tem que jogar os melhores. O treinador também tem que parar com esse negócio. Eu quero recuperar o jogador. Tem que parar com esse negócio também. Tem que pôr os melhores para jogar. E agora, ele não tem culpa também, o Dorival, que eu falei outro dia, que o Gabriel Paulista na Vila Belmiro perde uma bola ridícula no meio de campo e o Gabigol faz o gol. A culpa não é do Dorival. Sim. O Dorival não tem culpa se o Matheus Pereira pega e emenda uma bola, acho que foi contra o Santos também, lá na Vila, dá uma bica e joga aqui na ponta da praia. Entendeu? Ele não tem culpa disso também. Sabe? Ele não tem culpa que o Hugo Souza sai jogando errado acho que foi contra quem o Hugo deu um passe no meio lá, que recuperaram e fizeram gol, não lembro agora. E toma um gol. O Dorival não tem culpa disso. A culpa é dos jogadores. Agora, as escolhas que o Dorival faz são bem ruins. Não tem como mesmo. Mas em relação a demitir o Dorival, eu acredito que não é o melhor caminho. E eu vou falar uma coisa. No ano passado, aconteceu essa mesma pressão de Paulo. Não sei se você vai lembrar. Eu acho que foi um jogo contra o Palmeiras. Eu não sei qual foi o jogo que o Dorival chegou para cair também. E eu falei, gente, deixa o treinador, não tem outro melhor. A gente ganhou Copa do Brasil e ganhamos Supercopa. Então, assim, eu sou contra a demissão pelo que tem no mercado, e para deixar o treinador fazer um trabalho a longo prazo um pouco, né? O Dorival é bom no mata-mata, já ganhou Libertadores, já ganhou 3 Copas do Brasil. Enfim, eu sou contra a demissão. Esse dinheiro aí que o Corinthians vai pagar da multa, poderia ter contratado um atacante de velocidade pro Dorival, pô, que é o que falta no Corinthians. O Corinthians não tem velocidade. E anotem e me cobrem o que eu tô falando aqui. Nenhum treinador vai fazer esse time do Corinthians voar, de Paula. Não faz. Não faz porque elenco já saturou, jogadores preguiçosos, mimados, jogadores que não têm velocidade, jogadores que tocam de lado, não tem saúde física no elenco, não dá para fazer milagres. Infelizmente, com o elenco que tem, isso aí o tempo vai dizer, de Paula, porque eu acho que o Dorival vai cair, acho que é questão de tempo, ele vai cair, o tempo vai dizer que esse elenco do Corinthians não vai chegar no Brasileiro e não tem como, com esse jogador, a não ser que tenha uma reformulação no meio do ano, que não vai ter. Eu vou falar uma coisa séria para você aqui, para quem tá acompanhando a gente. Esses treinadores brasileiros aí, nossa, são abaixo de qualquer média. O Botafogo anunciou hoje o Franklin alguma coisa, me perdoe, não lembro o sobrenome, que era assistente do Arthur Jorge, que tá no Cruzeiro. Então, o Botafogo, que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro com o Arthur Jorge, ele foi pro mercado, ele não contratou o Fernando Diniz, que tá desempregado, não foi atrás do Tite, que tá desempregado, não foi atrás de tanto Vojvoda, que tá desempregado, ele foi buscar o assistente do Arthur Jorge para ser seu técnico. Eu não tenho dúvida, Samir, que o telefone ou o zap do Vojvoda piscou. Não tenho dúvida.
Não é informação. Não, não é informação. Eu informei hoje, de Paula. Pra mim, Samir, vai ter uma resistência. Um oizinho, eu sei, não, já tem resistência. Mas um oizinho chegou pra ele. Chegou. Um oizinho, tipo, oi sumido. Mas não vão deixar. Chegou. Mas não vão deixar. Eu acho que chegou. Chegou, mas não vão deixar. Então, você tem razão. Bem. Mas que chegou. Sim, mas eu conversei com uma pessoa hoje, essa pessoa, ela me disse que o Osmar não vai deixar. Entendeu? Eles entendem que a palavra que ela usou, que eu até usei no blend, é que o Vojvoda não tem, como é que é? Eu esqueci o nome da palavra, depois eu leio aqui que a fonte diz. Mas eles não entendem que o Vojvoda, e é verdade, não vai aguentar. O Vojvoda não aguenta 15 dias no Corinthians, ele não aguentou o Santos. Ficou pressionado no Santos. Então assim, o Osmar não vai deixar, entende que o Corinthians é uma coisa, o Fortaleza é outra. O elenco do Fortaleza, os elencos que ele comandou é uma coisa, o elenco do Corinthians é outra, os clubes não dá nem para comparar em grandeza. Então assim, o Vojvoda enfrenta a resistência no Corinthians. É claro que essa resistência não é do Marcelo Paz, não preciso nem dizer, né? Mas o Osmar não vai deixar o Vojvoda ser contratado. Apesar que eu posso me dar mal, todo mundo dizer não ao Corinthians, né, de Paula? Todo mundo fala não, o Tite fala não, não sei mais quem fala não, o Fernando Diniz fala não, e cai no colo do Vojvoda, só se for assim. Mas já há uma resistência em relação ao Vojvoda, porque isso cancha, obrigado, Diego, eu ia até puxar aqui com a minha fonte, mas é isso, a frase que a minha fonte usou é que o Osmar entende, a diretoria entende que o Vojvoda não tem cancha para treinar o Corinthians, você concorda? Olha, o Vojvoda, há 2 anos ou 3, era o sonho de consumo até do Palmeiras. De todo mundo. Né? A gente também via Vojvoda. A gente também, o corintiano tava louco pelo Vojvoda, né? Mas realmente o trabalho que ele fez no Santos foi pífio. E o Santos também não é grande coisa, tá? Também não vou colocar tudo nas costas do Vojvoda, não. Porque o elenco do Santos é tão pior quanto o do Corinthians. Sabe? Também acho que não tem como colocar tudo nas costas dele. Mas que desencantou, assim, né? Tipo, a gente falou, pô, ainda bem que não veio pra nós, foi pra outro, né? Então eu acho que o Vojvoda tem uma resistência da torcida também. O Fernando Diniz não precisa nem dizer a resistência que ele tem, né? O Fernando Diniz, pelo amor de Deus, se ele for querer sair jogando com o Hugo Souza ali na área com o pé, nós estamos mortos. Então, o Fernando Diniz é outro que não... O Fernando Diniz não Souza, tem... O Fernando Gabriel Diniz, Paulista, Ranielli. Como é que vai ser essa saída? O Fernando Diniz não dá para treinar o Corinthians. Isso para mim é pacífico. O Tite tem uma resistência violenta, inclusive minha. Porque o Tite, para mim, tá numa decadência na carreira já faz tempo. Sabe? E a ingratidão, te incomoda, sabe? A ingratidão? De quem? Dele? Do Tite? Não. Você é um cara que perdoa fácil? Eu não tenho esse problema com o Tite. Eu acho que ele tá em má fase mesmo. E eu não contrataria um treinador em má fase. Tu acha que ele não foi ingrato com o Corinthians? Já faz tempo. Cara, pode até ter sido, mas... Especificamente, o que você considerou ingratidão, assim, especificamente? Quando ele fala que não ia trabalhar no Brasil, o Corinthians o procurou, aí ele fala que ele não aceitou porque não ia trabalhar naquele ano, e naquele mesmo ano treinou o Flamengo. Samir. E depois o Corinthians o procurou e ele acertou, mas aí ele desistiu. Eu falei que podia desistir, mas aí foi o caso de crise de ansiedade que a gente tem que respeitar. Enfim, mas 2 vezes ele negou o Corinthians, mas a primeira foi pesada, eu acho. Mas porque houve mentira, ele falou, podem me chamar de mentiroso, ele falou. Pois é, aí quem tem que carregar essa culpa é ele, né? Lamentavelmente, é um problema que ele vai ter que carregar agora para ele. Agora, a minha questão com o Tite é o fato de que, sinceramente, ele tá numa péssima fase. Tá. Cara, ele treinou o Flamengo, que era muito badalado, não conseguiu nada. Aí foi pro 2º ou 3º mais badalado do país, que é o Cruzeiro, não conseguiu nada. Aí vai falar, mas ele tem identificação com o Corinthians, não sei o quê. Cara, ele pode ter identificação com o que ele quiser, com o Charles no meio de campo, com o Dieguinho na ponta direita, com o Vitinho de atacante, ele pode ter identificação com o que ele quiser. Para mim, o Tite está numa péssima fase. Então eu não quero um técnico numa péssima fase. Sinceramente, desses que estão aí no mercado, olha, eu vou te falar, o Hernan Crespo tá desempregado também, mas assim... O Hernan Crespo, uma fonte no Corinthians, me disse o seguinte, olha só, eu falei, e o Crespo, seria uma boa? Aí essa pessoa falou assim pra mim, ele falou que nenhum jogador do Corinthians serve pra ele.
Lembra Lembro. na troca lá Lembro. com o Alisson? Então, os caras falam as coisas, aí depois eles esquecem que eles falaram, né? As bobagens, né? Então, assim, ele falou, não, nenhum jogador me interessa do Corinthians. Talvez poderia ter evitado. Porque ele nunca imaginar que um dia ele poderia entrar numa pauta. Aí o pessoal falando, o Felipe Luiz, gente, Felipe Luiz, você acha que ele vai aceitar o Corinthians? O Corinthians é uma bomba. O Corinthians é uma bomba. O Corinthians é uma bomba relógio. Felipe Luiz, ele não aguenta uma semana aqui. É difícil treinar o Corinthians. E o Galhardo, tem gente falando no chat também, o Galhardo fez bom trabalho no River Plate na primeira passagem. Depois também não achou mais nada. Como diria lá na minha quebrada, não achou mais nada. E o Sampaoli, que estão falando aqui também, está de brincadeira, né? O Sampaoli, pelo amor de Deus, cara. O Sampaoli só trabalha com dinheiro, e o Corinthians não tem dinheiro. E depois ele traz as coisas dele, vai embora e os caras ficam aqui. O Sampaoli é um louco, né? Não dá. É um lunático, né? Não dá. Só que é o seguinte, o Sampaoli é interessante para colocar o elenco na linha. Os caras que não correm iam perder espaço, ele ia intimar uns caras, arrumar uma confusão. Eu gostaria é que se dá medo de levar o Corinthians a uma Série B, mas tem muito time pior que o nosso. Eu acho que não chega a tanto. Eu arriscaria um fogo no parquinho. São Paulo é fogo no parquinho. O último fogo no parquinho que o Corinthians teve foi o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, ele cobrava os caras. Sim. Ele cobrou os caras e fez o time jogar. Eu lamento o que aconteceu com o Vitor Pereira, que ele falou, depois aconteceu, porque eu vou te falar, o melhor treinador que o Corinthians teve nos últimos tempos foi o Vitor Pereira. Foi o melhor treinador que o Corinthians teve. Agora, o que ele aprontou com a gente, pisou na bola, tal, não quero ele de volta, mas assim, ele foi o melhor de todos, porque ele foi isso, ele incomodou o elenco, ele não deixou os caras à vontade. Fazia tempo que eu não vi um treinador assim bater de frente com os jogadores. Pois é, ele bateu de frente com o Fagner, ele foi em cima dos caras. Bateu de frente, ele pôs o Roger Guedes no banco, deixou o Roger Guedes de biquinho, a torcida bravinha, ele comprou briga com todo mundo. Exato. E o Roger Guedes só realmente virou algo no Corinthians depois que ele tomou essa. Exatamente. Ele tomou um gelo de vez em quando, faz bem. Fala, fiel torcedor, venho aqui com mais informações do Timão. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você acha disso daí. Se demitiria Dorival Júnior ou manteria ele aí caso de uma derrota no domingo contra o Inter. E também tem o Palmeiras também, né? E tem a estreia na Liberta aí. Acredito que não seria uma opção viável, igual o de Paulo, e concordo com ele. O Corinthians, se fosse para demitir, deveria já ter demitido ele na data FIFA aí, para o técnico ter pelo menos um tempo para treinar o time ali, colocar uma característica ali no elenco, né? Na forma de jogar ali. Então acredito que se demitir o Dorival agora não é certo, a não ser que ele perca o elenco aí e o elenco não evolua, não faz mais nada. Mas ultimamente essa escalação que ele fez foi uma coerência muito drástica, e acredito que ele não foi pardal. Essa escalação que ele escalou aí contra o Fluminense aí, ele deu uma pardalzada aí. Mas vamos confiar aí na vitória do Timão. E eu concordo aí, né, com o de Paulo aí em todos os quesitos a respeito do melhor treinador que a gente teve foi Vitor Pereira. E se trazer Tite está numa draga aí, uma decadência. Deus é mais. Vojvoda, acredito também que não seria uma opção viável para o Corinthians. Nenhum desses técnicos que está aí no mercado seria viável buscar um português aí para trazer uma nova metodologia do futebol para implantar nesses caras aí e bater de frente com eles. O que vocês acham desse seu like? Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!